Sabe o que aconteceu nesse ano? O Haiti sofreu um terremoto que destruiu Porto Príncipe em janeiro. O iPhone 4 foi lançado com aquela câmera frontal que ia mudar tudo. O Brasil estava em plena febre de Copa do Mundo, que terminou, claro, com mais um coração partido. Julian Assange começou a assustar governos mundo afora como Wikileaks. E no meio de todo esse caos, no dia 26 de março de 2010, um filme de animação entrou silenciosamente nos cinemas e fez algo que muito poucas produções conseguem. Mudou a forma como a gente vê animação. Para sempre. Eu lembro da primeira vez que assisti Como Treinar o Seu Dragão. Entrei nos cinemas sem grandes expectativas. Sério. Era mais um filme da DreamWorks, né? A empresa que tinha feito Shrek, sensacional, mas que depois emendou sequência, atrás de sequência, Madagascar, Kung Fu Panda, B-Movie, produções competentes, engraçadas, mas que raramente de exavam como aquela sensação de ter visto algo realmente especial. Então eu sentei naquela poltrona, sem nenhuma expectativa elevada, e o que aconteceu nas próximas 98 minutos me pegou completamente de surpresa. Fui engolido, completamente engolido. Não pelo espetáculo visual, embora ele seja incrível. Não pelas piadas, embora elas funcionem muito bem. Fui engolido pela história. Por um personagem que parecia, estranhamente, humano demais para ser um garoto viking de animação. E aqui está o segredo que a gente vai desvendar hoje. Como treinar o seu dragão. Não é sobre draguez. Nunca foi. É sobre pertencer. É sobre dor específica e muito real de crescer num ambiente onde todo mundo espera uma coisa de você que você simplesmente não consegue entregar. Não por falta de vontade, mas porque você é genuinamente diferente. É sobre aquele momento que a grande maioria das pessoas já viveu quando o mundo todo aponta para o norte e você quer ir para o sul e é explicação não bem fácil. E tudo isso embalado numa animação tecnicamente revolucionária, como uma trilha sonora que até hoje arrepia da primeira à última nota, em menos de 100 minutos que passam numa velocidade absurda, literalmente como um voo de banguela sobre as ilhas de Berk. Mas vem cá, o que exatamente faz esse filme ser tão especial? Porque 15 anos depois do lançamento, Como Treinar o Seu Dragão ainda faz crianças e adultos correrem do mesmo jeito? Porque a franquia cresceu e tanto que se tornou trilogia, virou série animada de múltiplas temporadas, e em 2025 ganhou uma adaptação, live action que voltou ao universo como mesmo diretor, Dean DeBlois, no comando. O que tem nessa história que toca de um jeito tão visceral, tão profundo. É isso que a gente vai explorar hoje, e olha, vai ser uma viagem longa. Vou cobrir todo o desenvolvimento conturbado do projeto que quase não existiu do jeito que quase não existiu do jeito que conhecemos, os diretores que tiveram que brigar como o próprio estúdio para manter decisões narrativas. E genialidade técnica da cinematografia, os bastidores que você provavelmente nunca ouviu falar, os números que confirmam o legado, e porque na minha opinião sincera, Como Treinar o Seu Dragão não é só um clássico da animação, é um clássico do cinema, sem adjetivo, sem restrição de gênero. Então acomoda aí. Antes de qualquer coisa, preciso pintar o cenário de 2010 para vocês entenderem o contexto em que esse filme apareceu. E DreamWorks Animation estava num momento peculiar da sua história. Ganhou o primeiro Oscar de melhor animação da história da cerimônia. Gerou sequências das sequências, spin-offs e como tempo, começou a escutar o fôlego. Shrek 2 foi sensacional, ainda hoje é considerado por muitos o melhor da franquia. Shrek 3 em 2007 já mostrava sinais de cansaço e a audiência começava a perceber. A DreamWorks precisava provar que conseguia fazer algo além de animação cômica com referências pop. Precisava mostrar coração. Do outro lado do ringue, a Pixar continuava dominando. Wall-E em 2008 mostrou que a animação podia ser quase um filme mudo, uma experiência de cinema silencioso que comunicava tudo através de imagem. Ratatouille tinha elevado a vara artística. E Up, em 2009, fez algo que parecia impossível. Emocionou públicos adultos e crianças. Igualmente como os primeiros 10 minutos de pura storytelling visual, sem uma única palavra de diálogo explicativo. E para estava lá em cima. E a DreamWorks sabia disso.
É nesse contexto que Chris Sanders e Dean DeBlois chegam ao projeto. Sanders já tinha currículo impressionante na Disney. Ele foi dos criadores e diretores de Lilo and Stitch, em 2002, dos filmes de animação mais carinhosos e pessoais da era moderna. DeBlois tinha co-dirigido o mesmo filme com ele. Os dois tinham uma química criativa comprovada. E quando Damaschke, co-presidente de produção da DreamWorks, trouxe Sanders para o projeto como treinar o seu dragão, ele imediatamente ligou pro DeBlois. Mas aqui, e isso muita gente não sabe, o projeto que existia quando eles chegaram era completamente diferente do que acabamos vendo. Nos livros, Soluço é garoto pequenino e de certa forma incompetente, que treina dragão igualmente mediocre. O Banguela original do livro é dragão pequeno, comum e engraçado. A história tem tom mais de comédia infantil, bem mais leve, sem a profundidade emocional do filme. O estúdio estava preocupado que isso não funcionasse para audiências mais amplas. 3 diretores anteriores já tinham trabalhado no projeto: Lorna Cook, David Soren e Peter Hastings, e o filme não estava encontrando seu caminho criativo. Quando Sanders e DeBlois assumiram, eles fizeram uma escolha radical. Pegaram a premissa central do livro, menino viking que não consegue matar dragões, e construíram uma história completamente nova em cima disso, mais épica, mais emocional, com consequências reais, e uma das maiores consequências reais que insistirão em manter o final, aquele final, mas isso é para mais tarde. Deixa-eu te contar sobre momento específico do filme que, para mim, resume tudo que ele tem de extraordinário. Era a primeira vez que Soluço e Banguela se encontram de verdade. Não com flecha e corda, não com a correria da captura, não com a correria da captura, mas cara a cara, olho no olho. Banguela está preso no vale, acuado, growling com aquela voz gutural que ele tem, e Soluço aparece como pez na mão. Os dois ficam paralisados diante do outro. E então, num gesto que custa tudo de coragem que o garoto tinha, Soluço fecha os olhos e estende a mão na direção do dragão. Aquele olho enorme, expressivo, que os animadores moderam conscientemente, a partir do olho de felino, que se expande quando o animal está curioso e relaxado, que se contrai quando está com medo ou ameaçado. E o olho do Banguela se expande, devagar, como gato que acabou de decidir confiar em Bokeh, e ele encosta o foquinho na mão estendida de Soluço. Cara, não tem uma palavra nessa quina. Nenhuma. Tudo é transmitido através de movimento de câmera, expressão dos personagens, animação milimetricamente precisa, e a trilha sonora do John Powell crescendo de forma quase imperceptível ao fundo. Dois seres completamente diferentes, dos quais o mundo inteiro esperava que fossem inimigos, escolhendo confiar no outro contra todo o senso comum. É puro cinema, do tipo que faz você entender por que essa arte existe. Naqueles dois olhos, humano e de dragão aprendendo a ver o outro. Esse é o tipo de detalhe que separa bom filme de grande filme, e como treinar o seu dragão está cheio deles, mas olhaja. Antes de a gente mergulhar fundo na história e nos personagens, preciso fechar essa abertura falando sobre uma característica desse filme que nem sempre recebe o reconhecimento que merece: a coragem narrativa. Filmes de animação, especialmente em 2010, tendem a operar dentro de uma zona de segurança muito específica. O protagonista passa por dificuldades, supera os obstáculos, ganha o respeito de todo mundo, e no final tudo fica bem. Herói inteiro, família reunida, missão cumprida. É uma fórmula que funciona e que dificilmente ofende alguém. Sanders e DeBlois fizeram algo diferente. No ato final do filme, Soluço perde parte de uma perna. Permanentemente, num filme infantil da DreamWorks. Ele acorda depois do confronto final sem o pé esquerdo, substituído por uma prótese, a mesma prótese que Banguela usa na coda. E detalhe que conecta os dois personagens de uma forma permanente, física, real. Mas foi também uma decisão que o estúdio questionou severamente. Por que mostrar isso? Porque não deixar que o garoto saia inteiro da história. Não vai assustar crianças. Os diretores insistirão. E tinham razão, porque aquela consequência, aquela marca permanente, diz algo profundo sobre o mundo do filme. A amizade verdadeira tem custo.
Escolhas reis de exam marcas reis. E isso não é uma tragédia, é uma honra. 15 anos depois, aquela cena anda é uma das mais comentadas quando as pessoas falam do filme. E ela contribuiu diretamente para tornar Como Treinar Osso e Dragão muito mais do que uma aventura de animação. Tornou-o uma história sobre o que significa realmente ser corajoso. Não a coragem de matar um dragão, mas a coragem de não matá-lo, de escolher a empatia quando o mundo todo espera a violência. Isso ressoa. Agora vamos a entender como esse filme foi feito desde o começo, desde a página do livro de Crescida. Coel até a sala de cinema onde botifico com os olhos marejados. Certo? Então vamos começar do começo. Como Treinar o Seu Dragão chegou aos cinemas brasileiros em Tutitem, produzido pela DreamWorks. Animation e distribuído pela Paramount Pictures. Duração de 98 minutos. Classificação indicativa livre. Orçamento de aproximadamente US$ 65.000 reais. Dirigido por Chris Sanders e Dean DeBlois, com roteiro escrito pelos próprios diretores em parceria com Will Davis. E baseado no primeiro livro da série de mesmo nome da escritora britânica Cressida Cowell, publicado originalmente em 2003. Parece simples assim na teoria, mas a história por trás dessas informações básicas é bem mais interessante do que a ficha técnica sugere. O diretor, Chris Sanders. Chris Sanders é um dos nomes mais curiosos da animação moderna. Ele tinha trabalhado na Disney por anos como animador e roteirista. Foi um dos escritores de O Rei Leão, trabalhou em Mulan e foi personagem chave no desenvolvimento visual de A Bela e a Fera. Mas foi em 2002 quando dirigiu Lilo and Stitch, e ao lado de Dean DeBlois, que ele mostrou para qual lado e a sua sensibilidade criativa, na essência, um filme sobre família em formatos inusitados. Uma garotinha havaiana solitária e um alien destruidor que aprende o que é pertencer. Sons familiar, sim porquê. É exatamente o DNA emocional que Sanders trouxe para Como Treinar o Seu Dragão. Nos dois filmes, a premissa é a mesma: criatura incompreendida encontra ser humano incompreendido. Sanders tem um talento específico para esse tipo de história, e que encontra ternura em lugares onde o mundo esperava encontrar violência. Doutor depois de Lilo and Stitch, pela Disney. Sanders foi para a DreamWorks e ficou anos desenvolvendo projetos antes de assumir Como Treinar o Seu Dragão. Mas quando DreamWorks trouxe esse projeto viking para sua mesa, foi amor imediato do Dean DeBlois. O parceiro perfeito, Dean DeBlois é canadense, cresceu assistindo filmes como O Velho e o Mar, e animações japoneses, e isso aparece no trabalho dele. Tem uma sensibilidade para ritmo narrativo que complementa perfeitamente o talento de Sanders para personagens. Os dois têm um processo de trabalho colaborativo, onde cada um empurra o outro para além do conforto do tui. Depois de Como Treinar o Seu Dragão, DeBlois assumiu o controle sozinho das duas sequências. Ele dirigiu Como Treinar o Seu Dragão 2024 Train e O Mundo Secreto dos Drags 2019 sem Sanders, que estava trabalhando em outros projetos. E em 2025, DeBlois voltou ao universo que ajudou a criar para dirigir o remake live action, assumindo também o roteiro. Esse é o tipo de criador que não abandona uma história, ele é acompanha até o fim. É raro e vale o reconhecimento do teu elenco, vozes que definem personagens. O casting de Como Treinar o Seu Dragão é uma das decisões mais acertadas ao mesmo tempo. J. Baruchel como soluço Hiccup no original. Baruchel é um ator canadense que, em 2010, era basicamente conhecido por papéis coadjuvantes em comédias como Tropas Estelares e quase famosos. Não é uma escolha óbvia para protagonista, mas a voz dele tem algo de singular. Agudo nervoso, inseguro, que soa genuinamente como um adolescente que ainda não encontrou seu lugar no mundo. Não é a voz de herói tradicional, é a voz de alguém que está aprendendo. E ser herói que é exatamente o que o personagem exige. É Gerard Butler como Stoic, o chefe vikingo. Butler vinha saindo do hoje com Freehandel, de 206, e trazer ele para fazer voz de animação. Foi uma jogada comercialmente inteligente e criativamente muito bem executada.
Sua voz de uma gravidade natural e pai, e líder, e obstáculo, e ele entrega tudo isso sem forçar. O arco de Stoike, subestimadamente, um dos mais emocionantes do filme. Craig Ferguson como Gober, o ferreiro. Ferguson, o comediante e apresentador escocês, traz humor e coração ao personagem em doses equilibradas. Gober funciona como o guia cômico da história. Não é o sábio tradicional, é o tipo de mentor que faz graça mas fala a verdade. One America, Ferreira como Astrid. Conhecida do seriado Ugly Betty, Ferreira dá uma voz firme, determinada e genuinamente atlética para Astrid. O tipo de personagem feminino que não existe para ser resgatado, existe para impressionar, existe para impressionar, e aí temos casting de apoio: Jonah Hill, Kristen Wiig, Christopher Mintz, Place ATJ, Miller fazendo os colegas de treinamento. E aqui está um detalhe de produção que pouca gente conhece: os diretores gravaram esses 4 juntos nas sessões de gravação, deixando espaço para improvisar. A química que você sente entre os personagens coadjuvantes é, em parte, resultado de humor genuíno acontecendo em cabine de gravação. Durante o contexto de lançamento, uma guerra de 3D, lançar um filme em março de 2010 parecia uma escolha estranha à primeira vista. Mas havia uma estratégia aí. O filme de 2009 tinha sido tomado por Avatar de James Cameron, que literalmente redefiniu o que 3D significava no cinema. E ele queria que Como Treinar o Seu Dragão fosse o filme que provaria que o 3D nativo, filmado com câmeras virtuais construídas especialmente para o formato, podia criar experiências de voo e perspectiva que nenhum outro meio conseguia. O problema? E semana depois do lançamento de Como Treinar o Seu Dragão, estreava Fúria de Titas com Liam Neeson. Mas ao contrário do filme dos drags, Fúria de Titas foi convertido de 2D para 3D em apenas 8 semanas. Um processo considerado tecnicamente inferior. Havia literalmente uma guerra de telas 3D nas multiplex americanas naquela semana. Muitos cinemas tinham apenas uma sala equipada para exibir caso em 3D. Executivos acusaram a Paramount de usar táticas de pressão para garantir que Como Treinar o Seu Dragão ficasse nas telas. Foi um caos de bastidores que os espectadores mal perceberam, porque estavam ocupados demais voando com banguela. O filme abriu o fim de semana em primeiro lugar com US$7 mil na América do Norte. Foi o começo de uma trajetória que levaria a bilheteria global, especialmente para um filme que não era sequência de nada do brasileiro antes de passar para a próxima parte. Um rápido adendo para quem assistiu no Brasil. O título Como Treinar o Seu Dragão é uma tradução direta do original, mantendo o tom instrutivo e irônico que funciona tão bem em inglês. How to Train Your Dragon soa como título de manual, o que é parte da graça, porque o garoto que treina, o dragão mal consegue se treinar a si mesmo. A tradução preservou essa camada perfeitamente. Em Portugal, o filme recebeu o mesmo título, o que é relativamente raro, já que os títulos lusitanos frequentemente divergem dos brasileiros. Antes de qualquer personagem falar, antes de qualquer nome ser dito, o filme estabelece o mundo como uma narração que entra com uma segurança impressionante. A voz jovem, levemente nasalada de soluço, que a gente ainda não sabe que é soluço, descreve o lugar onde ele vive. Uma ilha perdida no norte, 7 dias de mar a nordeste de asneira e alguns graus ao sul de congelado do Chile. Os vikings de Berg são resistentes, orgulhosos, e têm um problema que nenhum manual de sobrevivência cobre adequadamente: dragues. E num único parágrafo de abertura, que o filme te diz tudo que você precisa saber sobre o tom que está por vir. Ironia inteligente. Um protagonista que narra sua própria inadaptação como uma consciência dolorosa. É um mundo construído sobre um conflito que parece absurdo e inevitável ao mesmo tempo. Soluço, o protagonista mais honesto da animação Soluço. Redoctri, 15 anos. Filho do chefe vikingo Stoik, o Vasto.
e completamente incapaz de parecer ameaçador por mais de 3 segundos seguidos do o filme estabelece o problema central de soluço numa sequência de abertura em que uma invasão de drags ataca ver que todos os vikings adultos sempre lutar. Soluço também quer lutar, mas cada vez que ele tenta, as coisas desandam de uma forma quase cômica. Ele não é covarde, essa é a distinção crucial. Ele é simplesmente diferente, em um mundo onde diferente significa inútil, ser diferente é exatamente o problema. O que torna Soluço genuinamente especial como personagem é que ele não é incompetente. Pelo contrário, ele é, na verdade, o mais inteligente e observador de todos os Vikings de Berg, mas sua inteligência é do tipo errado pro contexto em que ele vive. Ele inventa dispositivos mecânicos quando o que se espera dele é força bruta. Estuda os dragões quando o que se espera é que ele os mate. Observa quando o que se espera é que ela haja. É um retrato arquetípico do que psicólogos chamam de misfit inteligente. É pessoa que encaixa perfeitamente num sistema completamente diferente daquele onde ela nasceu. A captura que muda tudo. A noite seguinte ao caos da invasão, Soluço está fora dos limites do vilarejo como uma de suas invenções. Uma balista de boleadeiras que ele chama de lançador de bolas de nervos. E, no meio da confusão, algo extraordinário acontece. Ele acerta num momento que ninguém viu, ninguém acreditou e que o próprio Soluço quase não consegue confirmar para si mesmo. Ele derruba uma fúria da noite, o tipo de dragão mais raro, mais veloz e mais temido de todos. Que nem o maior guerreiro de Berg jamais capturou do Dodochi e aqui o filme faz algo narrativamente elegante, não deixa o sucesso de Soluço ser validado. Ninguém acredita nele. Goberi, seu pai resmunga. Seis colegas nem sequer o vêm. A conquista que deveria resolver todos os problemas de Soluço passa completamente despercebida. E ele vai dormir aquela noite com aquela mistura específica de euforia e solidão que só existe quando o que faz. Algo incrível que ninguém notou. O vale e o dragão no dia seguinte, Soluço entra na floresta em busca da fúria da noite caída. E encontra. O dragão está preso num vale, emaranhado nas cordas da boleadeira, exausto. Meio da coda arrancada, a prótese de pena que Soluço criou mais tarde vai substituir exatamente essa parte, e Soluço aparece como uma faca, com toda a intenção de fazer o que todo Viking faria, mas não consegue. Porque quando ele corta as amarras e o dragão está livre, quando aquele ser que deveria ser o símbolo de tudo que o mundo de Soluço teme o olha nos olhos, ele vê algo que não esperava. Medo, o dragão tem medo dele. E Soluço vai para casa sem nada, sem prova, sem história, mas com algo que vai transformar o resto de sua vida. Empaquia por uma criatura que o mundo inteiro diz que ele deveria matar, do treinamento de Dragese, e escola para fazer Soluço parecer mais Viking, e afasta-lo das suas desventuras. Stoic o coloca na escola de caça, a Drages liderada por Gober, os alunos, Astrid, a melhor de todos, Snotlato prepotente, os gemios Rufnut e Tufnut, e Fishlegs, o estudioso nervoso, que memoriza enciclopédias de dragmes, como quem memoriza manual de RPG, e uma escola de horror, gladiatorio essencialmente. Os jovens entrem gaiolas, com dragmes vivos, e tentam não morrer. Quem mais drags subjugar, ganha direito de matar o draga final, o rito de passagem máximo de cultura vikinga. E Soluço, que passa todo o dia visitando Banguela em segredo no vale, começando a entender o comportamento dos drags, vai usando esse conhecimento para se ser bem nas alas. Mas de jeito completamente não viking, em vez de subjugar os drags pela força, ele os acalma. Usando truques que aprendeu com Banguela, como esconder a arma, abaixar o nível do olhar, oferecer a mão aberta em vez do punho, ege funciona. Ege funciona. Os outros alunos ficam impressionados, e essa tensão entre ele e Soluço é dos fios narrativos mais bem construídos do primeiro ato e dupla jornada, o que o roteiro faz com maestria. No primeiro ato, é desenvolver duas histórias de amizade simultaneamente, em ritmos que se espelham. Dentro do vale, Soluço e Banguela vão construindo confiança de forma gradual, orgânica, quase silenciosa. Soluço tras vez. Banguela com
Banguela imita os desenhos que Soluço faz na aérea. Soluço tenta montar nele, falha, tenta de novo. Banguela bate a coda em frustração, Soluço ri. É uma coreografia de duas criaturas aprendendo a linguagem uma da outra sem ter dicionário em comum. Fora do vale, na escola, Soluço vai ganhando o respeito dos colegas, que começa como admiração curiosa e evolui para afeto genuíno. E essas duas histórias vão convergir de formas que o filme anda não revela, mas que o espectador já intui. Porque o roteiro planta os fios com precisão, tudo que Soluço aprende com Banguela ele usa como os outros drags e vice-versa. É amizade como dragão e integração como os humanos são, estruturalmente, a mesma jornada. E isso que é chamado de espelhamento narrativo, quando duas linhas de história contam essencialmente o mesmo arco emocional em contextos diferentes, amplificando o impacto de ambas. O VU é primeira vez há um momento específico, perto do final do primeiro ato, que merece atenção especial. É a primeira vez que Soluço não é tentativa inicial, cheia de quedas e caos, é que funciona. Quando o mecanismo de cauda que Soluço construiu se encaixa, quando Banguela para de compensar o equilíbrio e começa, e confiar no piloto e os dois sendo valer em velocidade. E câmera acompanha de dentro do voo que sente aceleração, o vento. A sensação de subir acima das nuvens se verá ir rala embaixo como um mapa de pedra e verde. E a trilha sonora de John Powell explode em algo que é parte épico, parte íntimo, parte completamente inefável, é o tipo de cena que faz você querer voar. Literalmente, não como metáfora, como desejo físico, imediato, impossível e real ao mesmo tempo. É nesse momento que o filme te tem, completamente. Se o primeiro ato de como treinar o seu dragão é sobre descoberta, o segundo ato é sobre custo. Tudo que Soluço ganha, amizade, respeito, proximidade como pai, ele ganha por azares que ele não pode revelar. E o roteiro aperta esse parafuso como uma consistência cruel e inteligente a cada avanço público de Soluço. O espectador sabe que a fonte real desse progresso está escondida num vale que ele não pode mostrar para ninguém. É uma estrutura de segredo que cria tensão orgânica, não o segredo artificial dos thrillers, mas o segredo doloroso de quem tem algo verdadeiro demais. Para explicar pro mundo em volta, Astrid descobre tudo ao ponto de virada central do segundo ato acontece quando Astrid segue Soluço até o vale. Soluço tem uma habilidade inexplicável com drags que não vem de nenhum treinamento visível. E quando ela o flagra com Banguela, dragão da espécie mais temida, vivo não capturado, claramente domesticado, a reação inicial é de horror. Isso é traição. Em vez de tentar explicar com palavras, ele deixa Astrid decidir por si mesma. Ele a convida para voar. O medo dela é legítimo e completamente compreensível, mas a experiência transforma ela, porque Banguela por instinto, misteriosamente, carrega para o ninho dos dragues. O lugar onde o dragão gigantesco que comanda tudo, e Morte Vermelha, recebe o alimento das colônias menores. E de repente, Astrid e Soluço entendem algo que nenhum Viking jamais compreendeu e seus drags não atacam Berg porque são maus. Atacam porque têm medo de algo muito maior e mais terrível do que qualquer Viking. Dore uma reviravolta narrativa que funciona em múltiplos níveis. No nível da trama, resolve o mistério dos ataques. No nível temático, valida a perspectiva de Soluço, o mundo que ele via era mais complexo do que os adultos ao redor admitiam. E no nível emocional, cria o vínculo definitivo entre Soluço e Astrid, o confronto como pai e aí vem a cena mais dolorosa do filme. O exame final de treinamento chegou. Soluço deveria matar dragão para ser declarado Viking. Mas ele tem um plano. Vai subjugar o dragão, usando as técnicas que aprendo, provar que não é necessário matar, abrir os olhos de todo mundo do Toné. O plano começa a funcionar. O pesadelo monstruoso na arena está sendo acalmado. Soluço está a um passo de fazer algo ninguém jamais fez. Provar publicamente, diante de todo o vilarejo, que drags e vikings podem coexistir. E então o Stoic faz o que pais bem intencionados às vezes fazem, interferir sem entender. Ele entra na arena preocupado como filho, faz barulho, assusta o drago,
Soluço perde o controle de situação. O pesadelo monstruoso enlouquece. Banguela, que estava escondido mas monitorava tudo, aparece para proteger Soluço. E aí está, dragão vivo e não acorrentado, dentro da arena de Berk. O vilarejo entra em pânico. E Stoic, olhando para o filho ao lado de uma fúria. Da noite, chega à conclusão, errada da forma mais humana possível. Ele acha que o menino traiu o povo, que ando enganando a todos, que escolheu o lado errado. A vergonha. O olhar do pai que diz, eu não te conheço. É o tipo de ruptura, pai filho que não precisa de drague-se. Para acontecer de verdade, é Banguela. Pior anda, é capturado e acorrentado. Usado como guia involuntário para, Stoic encontrar o hijo dos dragues e vilo. Soluço e seus amigos, e decisão depois do pior momento da sua vida, Soluço está sozinho com Astrid. Sem pai, sem dragão, sem futuro no vilarejo que deveria ser seu lar. E Astrid faz uma pergunta simples e devastadora, o que ele vai fazer? E a resposta de Soluço é longa, hesitante. Ele começa a dizer que vai embora, que não deu certo, que talvez o mundo tivesse razão sobre ele. E então para. Porque percebe que salvou Banguela por convicção, não por covardia. É coragem que ele teme diferente da que todo mundo espera, mas não é menor. É mais difícil, na verdade. É mais rara, Darile não vai embora. Vai tras do pai. Como os amigos, Astrid, Snotlaut, os gemeos, Fishlegs, ele entra no galpão dos dragues de treinamento e mostra como acalmá-los. E eles partem montados nos dragues de treino em direção ao ninho. Num momento que poderia. Sobreforçado, mas que o roteiro construiu com paciência suficiente para funcionar. Esses personagens que eram obstáculos secundários se tornarão aliados sem que a gente percebe exatamente quando. O clímax, a Batalha da Morte Vermelha, a frota de Stoic chegou ao ninho antes deles. O que acontece a seguir é uma das sequências de acao, mais coreografadas e visualmente ricas do cinema de animação de 2010. E Morte Vermelha, dragão do tamanho de uma montanha, com chamas capazes de destruir navios inteiros num único sopro, sai do ninho e começa a esmagá-los. E então chegam Soluço e seus amigos em dragues, fazendo o impossível, distraindo a Morte Vermelha enquanto tentam libertar Banguela. Stoic, nesse momento, tem o arco emocional mais importante do filme depois do próprio Soluço. Ele vê o filho lutando para salvar todos. Não com força bruta, não com armas, mas com algo que ele passou a vida inteira ignorando, nos próprios valores de Berk, inteligência e empatia. Ele faz a escolha que salva tudo, corre para ajudar o filho e o dragão, não para destruir. Banguela é solto. E o que se segue é uma batalha no ar entre Banguela e a Morte Vermelha que é puro espetáculo cinematográfico, mas ancorado numa relação que passou 90 minutos sendo construída tiolo a tiolo. O momento decisivo, Banguela e Soluço atraem, e Morte Vermelha para dentro das próprias chamas destruindo. Mas ao escapar da explosão, Soluço perde a explosão, Soluço perde o controle. Banguela mergulha atrás dele, e o dragão chega no limite extremo, escudando Soluço com as próprias asas, absorvendo o impacto, ficando inconsciente em meio à fumaça. Dote fecho, consequências reis corta para Berk. Dragues e Vikings convivendo. O vilarejo transformado. Stoic orgulhoso. Amizades seladas. E Soluço acordando numa cama como uma prótese, no lugar do pé esquerdo essa imagem. O garoto ajustando a perna mecânica que combina com a cada mecânica de Banguela e o fechamento visual mais perfeito que esse roteiro poderia ter escolhido, os dois pagarão preço. Os dois carregam a marcado que escolherão. E carregam juntos não é final feliz no sentido fácil, é final honesto, que diz, transforma a seis reis custam alguma coisa. E o custo não elimina a alegria. Pelo contrário, a torna mais profunda. Tem filmes que você lembra pela história. Tem filmes que você lembra pelas imagens. E tem filmes que você lembra pelos personagens, aqueles que ficam na cabeça muito depois que a tela apagou, que você menciona em conversa como se fossem pessoas reais que dia você conheceu. Como treinar o seu dragão é definitivamente esse terceiro tipo. E para entender por que precisa ir fundo em quem são essas figuras que o roteiro construiu. Soluço Haddock.
o anti-heroi que redefine o heroi soluço não é o heroi que a cultura pop estava acostumada a entregar para crianças em 2010. Não é musculoso, não é corajoso no sentido convencional, não grita desafios para inimigos. Não tem um momento de virada épica, onde de repente se transforma em lutador. O que ele tem é consistência de caráter, ele é, do início ao fim, exatamente como sempre foi. A jornada dele não é de fraco para forte, é de invisível para reconhecido. Soluço fala como alguém que já aprendeu e que vai ser interrompido antes de terminar a frase. Então começa com as partes mais importantes primeiro, quais como descarga. E essa qualidade vocal cria um personagem que parece estar sempre um passo à frente emocionalmente do que o mundo à volta consegue acompanhar. Do arco de Soluço é, no fundo, o arco de qualquer jovem que cresceu num ambiente onde as virtudes que ele possui, observação, empatia, inteligência prática, simplesmente não, eram as virtudes que o sistema valorizava. E o filme tem a maturidade de não resolver isso dizendo que o sistema estava completamente errado. Stoic e os Vikings de Berknau são vilhas. Eles apenas vivem numa realidade onde as regras que seguem fizeram sentido por graças. O que como treinar o seu drago, propõe mais complexo e mais bonito, que às vezes, a mudança não vem de destruir o sistema, mas de expandir o que ele considera valioso. E o agente dessa expansão é garoto de 15 anos que não consegue levantar machado sem derrubar metade de do vilarejo. Banguela o personagem mais expressivo sem falar. Uma palavra aqui está fato técnico que precisa ser dito em voz alta. Banguela não fala. Nunca. Nenhuma fala, nenhuma palavra. E mesmo assim é, de longe, o personagem mais expressivo do filme. Isso não é acidente. É resultado de uma decisão de design que os animadores descrevem como uma das mais trabalhosas do projeto. Criar drago que comunicasse emoção de forma completamente visual, sem nenhuma vocalização articulada, do TIE, equipe de animação, liderada pelos supervisores de personagem. Estudou extensivamente comportamento de felinos, especificamente gatos domésticos, para modelar os movimentos expressos de Banguela. Os olhos grandes que se expandem em curiosidade e se contraem em alerta. A postura corporal quando ele está excitado versus quando está com medo versus quando está com raiva. Mas também há elementos de comportamento canino. A forma como Banguela se aproxima trotando quando está animado. A maneira como senta esperando a aprovação. E até comportamentos de pássaros, certos movimentos de pássaros. O resultado é personagem que não pertence a nenhuma espécie ideal, mas que o público reconhece instintivamente, porque é uma síntese de animais que humanos amam e os quais respondem emocionalmente desde sempre. Banguela ativa os mesmos centros neurológicos que filhote de gato ou cachorro olhando para você como aquela expressão de o que aconteceu agora. E tem mais os animadores de RAM. A Banguela uma simetria pequena no rosto. Não é perfeito, não é simétrico, porque criaturas perfeitamente simétricas parecem artificiais. A pequena imperfeição faz o rosto dele parecer vivo. É nível de detalhe que a maioria do público nunca vai notar conscientemente, mas que o cérebro registra e processa como real. Stoic o vasto, o pai que rudoieto. Certo Stoic é, subestimadamente, dos personagens mais fascinantes do filme, porque ele é o obstáculo principal da história. E ao mesmo tempo é alguém, por quem voi querer genuinamente. Gerard Butler trouxe uma fisicalidade vocal impressionante para esse papel. Stoic não fala, ele proclama. Cada frase vem como peso de quem tomou decisões de vida ou morte por décadas e aprendeu que recitaca o mata. É homem que foi moldado pelas mesmas circunstâncias que moldaram todo Berk, drags atacam, bo que luta, bo que sobrevive, bo que ensina o filho a fazer. O mesmo. Não há espaço. No manual de sobrevivência, Viking para nuances do tato o que o roteiro faz de genial como Stoic e nunca transforma. Lo é antagonista. Ele é pai que ama o filho de forma genuína e total. Ele só não sabe como amá-lo, do jeito que o filho precisa. E essa distinção, essa diferença entre amor genuíno mal direcionado e amor calculado ou assente, é o que torna a cena de ruptura entre eles tão devastadora. O momento em que Stoic protege Soluço e Banguela durante a batalha final não é uma virada de caráter repentina.
É o mesmo homem que sempre foi. Leal protetor, corajoso, só que finalmente vendo o filho como ele realmente é, em vez de como deveria. Será é uma das redencetes mais bem ganhadas da animação moderna. Porque ela não exige que Stoic se transforme em pai diferente. Exige só que ela olhe. Astrid, a melhor personagem secundária que quase foi coadjuvante em meios menos cuidadosas. Astrid seria o interesse romântico de catálogo, bonita, boa no que faz, existe para validar o protagonista. Mas América Ferreira doe ser personagem uma dureza específica que o diferencia. Astrid tem orgulho. Não o orgulho arrogante de Snotlaut. O orgulho legítimo de alguém que trabalhou anos para ser a melhor e não aceita que isso seja simplesmente ultrapassado sem explicação. A cena onde ela bate em soluço depois de descobrir o segredo dele e depois de beijo nele, é comédia e emoção misturadas na proporção exata. E não consegue separar os dois sentimentos, então resolve processar de cada vez na ordem mais literal possível. Mas o que realmente eleva Astrid acima do papel de suporte é a cena do Vu, quando ela volta transformada pela experiência, quando ela entende o que soluço entendo, não porque algo me explico, mas porque viviu, ela muda de aliada relutante para parceira convicta. E essa escolha é dela, completamente dela, não é arrastada pela narrativa. É uma decisão de personagem do Twi Gober, o coração cômico com dentes de verdade. Craig Ferguson fez de Gober algo que poucos personagens cômicos conseguem ser. Engraçado e emocionalmente verdadeiro ao mesmo tempo, sem que cancele outro. Gober tem próteses nas mãos e le perdoa partes do corpo em batalhas com drags, o que é apresentado com leveza cômica, mas que, olhando retroativamente, forçados o que acontece com soluço no final. O filme usa ele como comentário visual sobre o custo de viver em guerra constante com criaturas que você não compreende. Mas mais do que isso, Gober é o único adulto que realmente vê soluço. Stoic ama o filho, mas não o enxerga. Os outros Vikings ignoram. Gober com toda a sua brutalidade humorística é o único que entende que há algo genuinamente especial no garoto, mesmo que ele não saiba número que. É ele que traz soluço para o treinamento. É ele que passa a mão na cabeça quando as coisas vão mal. É o tipo de mentor lateral que existe em toda boa história de crescimento da iOS coadjuvantes, uma equipe que se, juntos Notlaut, Fishlegs, Rufnut e Tufnut existem em primeiro momento como paisagem social o grupo que define o isolamento de soluço por contraste, mas o roteiro é cuidadoso o suficiente para dar a cada deles pelo menos momento de genuinidade. Fishlegs é o nerd que sabe tudo sobre drags na teoria, mas tem medo de qualquer deles na prática. E é exatamente ele que primeiro demonstra que o conhecimento e a coragem podem coexistir quando chegam montados nos drags de treinamento, no clímax. Notlaut é arrogante, mas a arrogância dele é claramente uma armadura. A DreamWorks cortou uma cena que tornava isso mais explícito. É material de bastidores que surge nas versões de DVD, mas mesmo no corte final há momentos em que o personagem pisca para além da fanfarones. Os gemeos são o alívio cômico mais puro do filme. E funcionam exatamente porque o roteiro não tenta fazer mais com eles do que o necessário. Nem todo personagem precisa de arco. Alguns existem para fazer você rir na hora certa e dar espaço para emoção crescer ao lado. Dirigir uma animação é uma experiência completamente diferente de dirigir live action, e não apenas tecnicamente. Em live action, o diretor vai ao set e captura a realidade. Em animação, o diretor cria a realidade. Cada quadro é uma decisão. Cada detalhe de luz, cada ângulo de câmera, cada microexpressão de personagem foi escolhida por alguém, conscientemente, de uma lista de possibilidades infinitas. E o que Sanders e De Blois escolheram como treinar o Shudragao revela, muito claramente, como dois diretores pensam sobre cinema. A câmera como personagem. A primeira coisa que qualquer cinefilo percebe em como treinar o Shudragao, mesmo sem saber número, é o comportamento da câmera virtual. Em cenas de terra firme, a câmera se comporta como câmera de live. Ela tem peso, tem inércia. Faz movimento, que parecem físicos, sujeitos à gravidade, como se estivesse
sendo operada por alguém de carne e osso. Não há fluidez impossível, não há giros de 360 graus gratuitos. É deliberadamente terina, mas nas cenas de voo, tudo muda. A câmera passa a se comportar como o próprio Banguela, ágil e veloz, capaz de viradas impossíveis, respondendo à física do voo antes da física da gravidade. Ela raspa a superfície das ondas junto com as asas do dragão. Mergulha em picada e puxa de volta, em curva que faz o estômago reagir. Entra no orro do vento e sai do outro lado num barril roll, que por segundo faz o que escuesta sentado numa poltrona de cinema. Essa distinção, câmera terrena inteira, câmera dragão no ar, é uma escolha de linguagem cinematográfica que funciona como metáfora visual do arco de soluço. Quando ele está no caos, confinado pelas expectativas do vilarejo, a câmera o aprisiona junto. Quando ele vai, ela o liberta. O espectador sente a diferença no corpo, não apenas nos olhos. O uso da profundidade, de campo a outro, elemento de direção, que merece atenção. O uso da profundidade, de campo em como treinar o seu dragão. E, para a animação de 2010, extraordinariamente sofisticado. A maioria das animações da época tendia a manter tudo em foco. É tecnicamente mais fácil e há uma tradição de animação que considera todos os elementos do frame igualmente importantes. Sanders e DeBlois foram contra essa tradição. Eles implementaram desfoque de fundo em cenas emocionalmente intensas, quando a câmera está fechada. No rosto de soluço ou de Banguela, durante os momentos, chave da relação entre eles, o fundo fica propositalmente difuso, exatamente como acontece numa câmera fotográfica, real com abertura ampla. O efeito é que o espectador inconscientemente foca o mesmo que o diretor quer que ele foque. Influências visuais, onde buscarão referência em entrevistas. Sanders e DeBlois mencionarão influências bastante específicas para estética visual de como treinar o seu dragão. A equipe de arte fez viagens de referência fotográfica para essas reguice e construiu o vocabulário visual do filme a partir dessas imagens. O resultado é um mundo que parece geograficamente plausível, mesmo sendo fantástico no conteúdo do repara. E sequências de voo. A referência não foi, surpreendentemente, outros filmes de dragão. Foi fotografia aérea, imagens de falques em voo, capturadas por câmeras de alta velocidade, filmagens de wingsuit jumping e registros de planadores. A equipe queria que o voo de Banguela tivesse a física de um planador de alta performance, não de um pássaro de fantasia. E funcionou. Qualquer piloto ou entusiasta de aviação que assiste o filme reconhece imediatamente que os ângulos de ataque, as curvas ou comportamento das asas durante as manobras, tudo isso obedece uma lógica aeronáutica coerente, mesmo que a criatura seja fictícia. Dotui Sanders, DeBlois e Ebriga pelo final há elemento de direção que não pode ser ignorado quando se fala da visão criativa por trás desse filme, a briga pelo final. A DreamWorks, durante a produção, apresentou objetos ao fato de soluço perder o pé no clímax. Executivos argumentaram que crianças pequenas poderiam se assustar ou ficar traumatizadas, que filmes de animação não precisavam ir tão longe. O argumento deles era, direto, se o mundo do filme tem peso real, as consequências precisam ter peso real. Se o espectador souber que nada permanente jamais acontece, o protagonista, toda a atenção de todo o clímax futuro, inclusive nas sequências, fica vazia. A amizade entre Soluço e Banguela precisava custar algo. Eles ganharam a briga. E o filme é imensamente melhor por isso dar isso de lutar por decisões narrativas corajosas dentro de um sistema de estudo que naturalmente tende o seguro e o testado é. Talvez a definição mais clara de Sanders e DeBlois. Não é só saber o que fazer, é ter convicção suficiente para defender o que fazer quando todo mundo ao redor diz para não fazer. O ritmo, uma animação que sabe respirar uma última observação sobre a direção que merece espaço, como treinar o seu dragão, tem um ritmo que é raro em animação de entretenimento familiar. Ele sabe quando ficar quieto. Há cenas que poderiam facilmente ter trilha sonora explicativa, personagem fazendo comentário cômico, diálogo preenchendo o silêncio.
Eu filmei simplesmente, não faz isso, deixa assim a respirar, deixa o silêncio trabalhar, deixa o espectador sentir o momento antes de seguir em frente. A primeira vez que Soluço e Banguela se tocam, aquela cena do vale que já mencionei na abertura dura mais de 2 minutos sem uma palavra falada. Num filme de animação infantil, 2 minutos de silêncio e movimento e música do reiso e confiança. E um diretor dizendo, confio no que construímos até aqui, confio no espectador. Não preciso explicar, só preciso mostrar. Essa confiança é o que separa um bom filme de um filme inesquecível. É a história de como treinar o Soy Dragão. Chegou às telas e ela própria, uma história de sobrevivência. Com altos, baixos, quase desistências e pelo menos um momento em que o projeto inteiro poderia ter virado algo completamente diferente e provavelmente muito pior. Da página ao projeto, o livro de Cressida Cowell tudo começa como uma escritora britânica chamada Cowell que em 2003 publicou o primeiro livro de uma série que ela imaginou para o próprio filho. O livro original é bem diferente do filme. Soluço no livro é menor, mais esperto na boca, e o Banguela literalmente fala. Tem voz, tem personalidade verbal, faz piadas. A história tem um tom de comédia de aventura para crianças, como tipo de humor seco e britânico que Roald Dahl tornaria eternamente popular date quando a DreamWorks adquiriu os direitos em 2004. A primeira série de perguntas que a equipe de desenvolvimento enfrentou foi: o que mantemos? O que transformamos? O DNA da história é uma coisa específica. Menino que não mata dragões, amizade com criatura que deveria ser inimiga, pressão de família e cultura. O resto estava em aberto. Cada uma delas encontrou o mesmo problema. O tom infantil e cômico do livro funcionava perfeitamente em página, mas numa animação de longa metragem, sema âncora do narrador, irônico de Cowell, a história perdia foco emocional. A chegada de Sanders e de Blois reconstruiu. Total quando a dupla assumiu, em 2007, eles fizeram algo que poucas equipes criativas têm coragem de fazer com propriedade adquirida. Praticamente jogaram o roteiro existente fora. Não o conceito permaneceu intocado, mas a execução foi reconstruída quase do zero. A grande mudança estrutural que Sanders e de Blois implementaram foi tornar Banguela mudou. No livro O Dragão Fala. Nos roteiros anteriores havia tentativas de criar dragões com falas. A dupla decidiu que Banguela que fala seria fundamentalmente diferente, seria um parceiro de diálogo, um sidekick, algo que o público já conhecia de outros filmes. Banguela que não fala seria algo mais difícil e mais poderoso, uma presença que precisa ser lida na vida do essa decisão única mudou tudo. Porque quando Banguela não pode falar, toda a comunicação entre ele e Soluço tem que acontecer através de ação, reação, postura, expressão. Pré-produção, ou design de Banguela. O design visual de Banguela passou por dezenas de iterações antes de chegar ao que vemos no filme. As versões iniciais eram mais agressivamente dragão, mais escamas visíveis, mais pontiagudo, mais ameaçador. Conforme o processo avançou, a equipe foi suavizando, a cabeça ficou mais redonda, os olhos ficaram maiores, as proporções foram ajustadas para algo que os animadores internamente chamavam de o ponto de simpatia máxima. Não tão fofo que parecesse infantil. Não tão feroz que parecesse inaproximável. O preto absoluto foi uma decisão deliberada. Fúrias da noite são raras, justamente porque são quase invisíveis à noite e essa escuridão dá ao personagem uma qualidade misteriosa que os designs coloridos não tinham. Banguela sempre aparece. A câmera às vezes o perde de vista. Há segundo de cada ilha que o filme usa repetidamente para criar tensão e alívio. A Ilha de Berg, visualmente, foi desenvolvida pela equipe de arte depois de pesquisa extensa em paisagens escandinavas e das ilhas britânicas. Foram produzidas centenas de pinturas de referência, antes de qualquer ambiente ser modelado em 3D, uma prática que assegura que o mundo tenha vocabulário visual consistente antes de ser construído digitalmente. O processo de gravação de voz, improvisado como ferramenta, uma peculiaridade de produção de como treinar o seu dragão, foi a forma como parte de ENA.
Baruchel gravou boa parte das suas cenas solo. É o processo padrão de animação, onde cada ator grava separado e as vozes são combinadas na edição. Mas para capturar a dinâmica dos personagens adolescentes, Sanders e DeBlois fizeram algo diferente. Reuniram Jonah Hill, Kristen Wiig, Christopher Mintz, Place ATJ. Miller sessions de gravação em grupo, com espaço deliberado para improvisação. Mino, muitos dos momentos mais engraçados dos coadjuvantes, os comentários laterais, as sobreposições de diálogo, as reações, são resultado dessas sessões. É improviso que foi animado depois, não o diálogo escrito que foi gravado. Isso explica por que aquele grupo tem uma energia de genuína confraternização que é difícil de fabricar no papel. Pós-produção, o desafio do 3D. Nativo como treinar o seu dragão foi dos primeiros filmes de animação a ser produzido nativo em 3D estereoscópico, significando que as câmeras virtuais foram configuradas desde o início para capturar profundidade real e não que o 3D foi adicionado depois como conversão. Isso criou desafios técnicos enormes. Cada cena de voo precisava ser planejada com a experiência do espectador tridimensional em mente, a profundidade das nuvens, a distância entre Banguela e o horizonte, a sensação de altitude. A equipe técnica desenvolve ferramentas de software proprietárias para controlar esses parâmetros ao longo da produção. Roger Ebert, que era cético em relação ao 3D na época, escreveu especificamente sobre as sequências de voo de como treinar o seu dragão, como dos primeiros usos genuinamente cinematográficos da tecnologia, não como gimmick, mas como extensão da linguagem visual da linguagem visual. O prazo impossível aqui está detalhe de bastidores que vai te impressionar, considerando que Sanders e DeBlois assumiram o projeto em 2007 como roteiro essencialmente descartado, e que o filme estreou em março de 2010. Eles tiveram aproximadamente 2 anos e meio para reconstruir tudo do zero: roteiro, design, animação, pós-produção e para ter dimensão. A maioria dos longas de animação leva de 4 a 6 anos de produção plena, 2,5 e prazo que, em termos de animação de estúdio, é considerado curto mesmo. Para projetos que já têm base sólida, a equipe trabalhou em 2 turnos em períodos críticos. Muitos animadores descrevem a produção de Como Treinar o Seu Dragão como uma das mais intensas de suas carreiras, mas também, unanimemente, como uma das mais gratificantes. Há aquele tipo de energia específica em produção com prazo impossível que o destrói o projeto ou o transforma em algo melhor do que seria com tempo ilimitado, nesse caso, transformo, que analisar cinematografia, trilha sonora e efeitos visuais é como dissecar sapo para entender como ele pula. No processo, você mata o que admirava. Discordo completamente. Entender como treinar o seu dragão foi construído tecnicamente não diminui o encanto. Pelo contrário, quando você descobre o que estava por baixo daquelas imagens, a admiração dobra. A trilha sonora de John Powell, a alma do filme seja elemento técnico de como treinar o seu dragão, que recebe menos crédito do que merecem conversas sem formas, é a trilha sonora de John Powell. E isso é uma injustiça enorme, porque a música desse filme é, literalmente, coautor da emoção que você sente assistindo. Mas Como Treinar o Seu Dragão é unanimemente considerado o trabalho mais pessoal e mais elaborado da carreira dele, a ponto de lhe render uma indicação ao Oscar de Melhor Trilha Sonora Original em 2011, batia a escolha de instrumentação é fascinante. Powell decidiu ancorar a trilha em instrumentos de cordas, especialmente violinos e celos, mas os combinou com instrumentos de sopros elíticos, percussão escandinava e sons orquestrais modernos. O resultado é algo que soa simultaneamente antigo e contemporâneo. Quando a música toca nas cenas de Berg, há algo de folclore nórdico nela. Quando toca nas cenas de Voo, há algo de aventura épica moderna. E quando toca nas cenas entre Sorusso e Banguela, há algo de íntimo e quase de cámara. Do tema principal, aquele que explode no primeiro voo, bem sucedido, é construído em crescimento gradual.
E le começam as cordas, suave, quase hesitante, e vai acumulando instrumentos. E volume conforme, e confiança entre soluço e Banguela cresce na cena. Uma curiosidade, o compositor Icelandic Jonsi, vocalista da banda Sigurros, contribuiu com a música dos créditos finais, Sticks and Stones, que captura perfeitamente a mistura de triunfo e melancolia que o final do filme entrega. Paul e Jonsi compartilharam o mesmo espaço tonal sem que as duas contribuíssem que implicassem o que é uma raridade cinematografia. Virtual, câmeras que aprendem a voar, já falamos brevemente sobre o comportamento das câmeras nas cenas de terra versus ar, mas vale aprofundar o que isso significa tecnicamente. Que controlam câmeras virtuais? Usa um sistema desenvolvido internamente pela DreamWorks, que permitia aos operadores de câmera virtualizar controladores físicos, como um joystick, para movimentar as câmeras em tempo real dentro do temas microimperfícies de um ser humano controlando um objeto no espaço. Esse peso é o que faz as cenas de terra parecerem capturadas em vez de geradas. Já nas sequências de voo, os movimentos foram programados com parâmetros de física de voo, para que a câmera respondesse como responderia um veículo real se sujeitando às forças aerodinâmicas, dando o resultado final é uma fotografia que tem vocabulário visual consistente com o estado emocional de cada cena. Pesada quando o soluço está preso, leve quando ele voa, sem que o espectador precise ser informado disso. Animação de personagens. Escala de expressão. A equipe de animação de personagens em como treinar o seu dragão, enfrentou um problema técnico específico que não existia nos projetos anteriores da DreamWorks. Como fazer um dragão completamente preto, com escamas que absorvem luz, para ser expressivo, em ambientes escuros. Banguela passa boa parte do filme em situações de baixa iluminação, a caverna, o vale, o interior do ninho dos dragões. Am personagem preto em ambiente escuro são visualmente. A equipe desenvolveu um sistema de iluminação subcutânea, pontos de luz dentro do modelo, 3D de Banguela que criam uma luminosidade leve quase imperceptível vinda de dentro das escamas do talho olho. Humano não processa isso conscientemente como luz vindo de dentro do dragão. Processa como o dragão tem presença, está aqui, posso vê-lo. Raiva, medo, alegria, curiosidade, afeto, dor de poroa. O supervisor de som construiu a vocalização de Banguela a partir de uma combinação de sons de animais, raiz gravados e manipulados digitalmente. Há elementos de gato doméstico, especialmente nos rosnados, suaves e nos ronros de contentamento. Há elementos de cavalo, nas vocalizações de esforço físico durante o voo. Há elementos de elefante jovem nos sons de alarme e excitaco. Já os efeitos sonoros do voo foram criados a partir de gravações de wingsuit, jumping e de registros de aeronaves de caça em manobras, especialmente os cortes de vento em alta velocidade que você ouve quando Banguela entra em mergulho. Design de produção, ver como o personagem por fim, o design de produção da ilha de Berk merece menção específica. A equipe de arte construiu a ilha como se ela própria fosse um personagem, como uma lógica interna de arquitetura, de disposição das construções, de relação entre os espaços públicos e privados. As casas de Berk têm marcas de fogo em toda a parede, consequência visível de décadas de ataques de drags que nunca saiu explicitamente comentadas pelo roteiro, mas que o olho atento percebe. As construções são robustas e baixas, projetadas para resistir a impactos. Os espaços públicos são funcionais, não decorativos. É uma arquitetura que conta a história de um povo que não tem tempo para beleza porque está ocupado sobrevivendo. E quando, no final, os vikings e os dragueses passam a coexistir, a ilha muda visualmente. Há dragues pousados em telhados, fogueiras compartilhadas, espaços que foram adotados. E transformação cultural se manifesta no espaço físico. E world building silencioso, do tipo que funciona como camada adicional para quem presta atenção, sem prejudicar a história para quem não presta. Certo, agora vem a parte que todo mundo ama, aquelas histórias de bastidores que mudam completamente como você vê uma cena específica depois que descobre. Prepare bastante material aqui, então segura.
Assina que foi quase cortada. Assina do vale. A primeira vez que Soluço encontra Banguela cara a cara, estende a mão, e o dragão encosta o focinho. Quase não existiu do jeito que conhecemos. A versão longa, silenciosa, de 2 minutos, foi proposta numa sessão de edital como experimento. A ideia era verificar se o público toleraria tanto silêncio numa animação de entretenimento familiar durante os testes de audiência. Essa foi consistentemente a cena que as pessoas me citavam como emocionalmente impactante. O experimento confirmou o instinto dos diretores, o silêncio não alcançava. Construía. A cena permaneceu não apenas intacta, mas expandida. Banguela foi inspirado em gatos e num cachorro específico. Já mencionamos que a animação de Banguela bebeu de comportamento felino, mas há uma história mais específica por trás disso. Durante o desenvolvimento, dos animadores trouxe vídeos do próprio gato para CCs de referência. Gravações de como o animal se movia ao explorar espaço novo, como reagia a objetos desconhecidos, como demonstrava desconfiança e depois curiosidade em sequência. Do Thomas Chris Sanders também trouxe elemento de referência diferente ao comportamento de cão. Sanders tem labradores, e observo especificamente como labrador. Jovem rage ao primeiro contato com água. A mistura de medo, curiosidade, impulso e finalmente euforia. Se você reversar sem sabendo disso, vai reconhecer imediatamente o comportamento de cachorro com água, o nome Banguela e suas variantes em inglês. O dragão se chama Toothless. Em português, Banguela, que é tradução direta, já que Banguela significa aquele que não tem dentes. Mas aqui vem a curiosidade. A ausência de dentes do personagem é funcionou firme, não só nominal. Banguela literalmente retrai-se os dentes quando está em modo relaxado ou amigável. Eles desaparecem completamente. Quando está na defensiva ou atacando, eles emergem. É mecanismo visual que o roteiro usa sutilmente como indicador de humor. Quando você vê os dentes de Banguela, a situação ficou séria. O nome foi mantido na maioria das localizações do filme, versões em espanhol, português, italiano. Porque a palavra tem equivalentes diretos como mesmo significado cômico afetivo. Em japonês, a tradução fonética do Toothless foi mantida. É interessante como apelido aparentemente simples se mostrou universalmente traduzível. A sequência de voo foi testada com pilotos, reis durante a produção das cenas de voo. A DreamWorks contratou consultores aeronáuticos, incluindo pilotos de caça e planadores para revisar os storyboards das sequências aéreas do eixo. O objetivo não era rigor científico absoluto, mas plausibilidade perceptual. As cenas deveriam parecer fisicamente possíveis para alguém com experiência real de voo, mesmo que a criatura voando seja fantástica. Os consultores identificaram manobras nos storyboards iniciais que não seguiam física de voo real, curvas que precisariam de mais altitude para executar, mergulhos que ignoravam a inércia de recuperação e a equipe ajustou. E o resultado é que pilotos que assistem ao filme frequentemente comentam que os voos de Banguela parecem certos de formas que outros filmes com criaturas voadoras normalmente não acertam. E detalhe é que a esmagadora maioria do público nunca vai notar, mas que contribui para aquela sensação difusa de realidade que permeia a experiência de voo do filme. Jay Baruchel gravou sozinho por meses. Aqui vai detalhe de processo que revela muito sobre como a animação funciona. Jay Baruchel passou os primeiros meses de gravação trabalhando sem parceiros, sem outros atores, sem dedicação física, apenas ele, o microfone e monitor mostrando storyboards ou animações provisórias de Soluço. Baruchel descreveu em entrevistas o desafio específico de criar conexão emocional com uma presença física. Ele literalmente falava para o vazio e esperava que a animação preenchesse a lacuna depois. Em live action com criaturas digitais, os atores ao menos têm uma marca no set, banco de referência, ponto focal. Em animação, o parceiro do seu personagem não existe ainda enquanto você grava. Ele só viu a animação finalizada de Banguela quando o filme estava quase pronto.
E dice que ficou emocionado como resultado e que o dragão que os animadores criaram era exatamente o que ele havia imaginado ao gravar. A cena deletada que teria mudado Snotlout nos extras de DVD e nas versões estendidas para home video ha uma cena deletada de Snotlout que nunca chegou ao corte final. Nela, revelava-se brevemente que a arrogância de Snotlout vem diretamente do pai numa troca de poucas linhas. Fica claro que o garoto foi criado com a pressão de ser o melhor viking da geração. E que a fanfaronice e uma armadura contra o medo de decepcionar Bat-U, os diretores cortaram a cena por ritmo. Ela freava o segundo ato num momento em que o filme precisava acelerar, mas lamentaram a perda em entrevistas. A cena teria dado a Snotlout uma dimensão que ele não tem no corte final. Nas sequências animadas de televisão, esse backstory foi eventualmente explorado com mais espaço. O ovo de Páscoa escondido aqui vai para quem gosta de easter eggs numa das cenas de fundo do vilarejo de Berk. Há escudo pendurado numa parede que tem o design do escudo de Lilo Stitch, uma referência discreta ao trabalho anterior de Sanders e de Bloy. Na Disney do torna verma so official de que isso foi intentional. Mas a equipe de arte em animação é conhecida por esconder referências desse tipo. É quase uma tradição de ofício, uma assinatura invisível nos cantos do frame. Quem já conhece o trabalho anterior dos diretores pode pagar para ver. O fim de semana de estreia de Como Treinar o Seu Dragão nos Estados Unidos foi, para usar uma palavra específica, validador. Não foi uma abertura de recorde absoluto. Não foi o tipo de número que para a indústria no domingo de manhã. Foi o tipo de número que diz, se filme tem pernas. Esse filme vai durar da mais bilheteria, os números que contam uma história. No primeiro fim de semana americano, Como Treinar o Seu Dragão arrecadou US$47 mil, o suficiente para o primeiro lugar nas bilheterias, derrubando Alice no País das Maravilhas de Tim Burton depois de 3 semanas dominando, viés o dado mais revelador não é o de abertura. E o de longevidade? O filme ficou no top 10 americano por 8 semanas consecutivas, com quedas semanas consistentemente menores que a média da indústria. Esse padrão indica boca a boca pessoas saindo do cinema e imediatamente ligando para alguém dizendo vai ver esse filme. É o marcador mais confiável de que uma obra tocou alguma coisa genuína no público argumente. O filme encerrou com aproximadamente US$494 mil em bilheteria, o que, para um filme original da DreamWorks em base em franquia preexistente de animação, era um resultado excepcional. Para comparação, o orçamento foi de US$65 mil, o que significa que o filme praticamente triplicou o investimento só nas bilheterias, sem contar merchandising, home video e vendas de streaming. Dotou e crítica especializada, uma recepção rara. Como Treinar o Seu Dragão recebeu 98% de aprovação no Rotten Tomatoes ao lançamento, uma das notas mais altas já registradas para um filme de animação no site naquele momento. O que chama a atenção nas críticas não é erasão do entusiasmo, Críticos que normalmente escreviam sobre filmes de animação como tom levemente condescendente de é bom para o gênero, escreveram sobre esse filme sem o qualificador. Roger Ebert, que era o crítico mais influente dos Estados Unidos na época, de 4 estrelas e escreveu que as sequências de voo eram as melhores já vistas em animação 3D. O consenso era que o filme transcendia a categorização de animação infantil, não porque fosse sombrio ou adulto demais, mas porque era emocionalmente honesto de uma forma que não precisa de qualificação etária. Os prêmios. Reconhecimento oficial na temporada de Prêmio Access 2010-2011. Como Treinar o Seu Dragão recebeu 2 indicações a Oscar, Melhor Filme de Animação e Melhor Trilha Sonora Original. Nas 2 categorias, o favorito era Pesado. Em Melhor Animação, competiu com Toy Story 3, talvez o favorito mais imbatível da história recente da categoria, e perdeu. É difícil argumentar com Toy Story 3, mas a indicação em si foi significativa, porque numa temporada dominada por Pixar e DreamWorks mostrou que estava num nível de discussão que vai além da competição comercial.
Na categoria de trilha sonora, John Paul perdeu para Trent Reznor e Atticus Ross por a rede social, uma escolha controversa na época. A trilha eletrônica ambient de Reznor para o filme de Fincher é brilhante, mas completamente diferente em escopo e emotividade do trabalho orquestral de Paul. São filmes e trilhas tão diferentes que a comparação parece injusta para os dois. O filme também ganhou o BAFTA de melhor animação e dezenas de prêmios de críticas e festivais ao redor do mundo da reação do público. Além das notas, há dado de recepção de público que vai além de qualquer pontuação numérica, o fenômeno de reassistência. Como Treinar o Seu Dragão foi dos filmes de animação mais reassistidos nos primeiros anos de streaming, consistentemente aparecendo entre os títulos mais reproduzidos em plataformas como Netflix quando a franquia estava disponível. O padrão de reassistência, famílias voltando ao filme ano após ano, é o indicador mais concreto de que uma obra entrou para o repertório cultural permanente de uma geração do país que assistirão ao filme pela primeira vez com filhos pequenos em 2010, que reportam hoje que esses filhos, agora adolescentes ou adultos jovens, voltam ao filme voluntariamente como amigos, e que a emoção do final ainda funciona. Isso é o teste definitivo de qualidade, quando a emoção não está presa à novidade, mas à profundidade da obra em si. O impacto na DreamWorks Animation para a DreamWorks como estúdio, como Treinar o Seu Dragão, foi um marco de credibilidade que mudou como o mercado percebe a empresa. Antes do filme, a DreamWorks era vista como o segundo lugar permanente da animação, competente e comercialmente sólida, mas incapaz de produzir obras que tocassem no nível emocional das melhores Pixar. Como Treinar o Seu Dragão quebrou essa percepção internamente. O sucesso do filme estabeleceu precedente de que histórias com consequências emocionais reais, inclusive físicas, como a perda do pé de soluço, podiam e deviam ser contadas. Essa influência é visível em projetos posteriores do estúdio que apostaram mais em maturidade narrativa. Chegamos ao fim. 15 anos desde que Soluço Haddock viu pela primeira vez nas telas de cinema do mundo inteiro como dragão preto que não tinha metade da cauda. 15 anos desde que aquele primeiro viu fez plateias inteiras, crianças, adultos, críticos duréis, país cansados que tinham ido ao cinema mais pelos filhos do que por vontade própria. Sentirem aquela coisa específica que cinema bom produz no peito, aquele aperto que não é desconforto, é a percepção de que você está vendo algo verdadeiro. E em 2025, Dean DeBlois voltou ao universo como live action, que revisita a mesma história com atores reais, no mesmo espírito criativo o que por si só diz muito. Diretores não voltam a mundos que criaram, a menos que tenham algo genuíno para dizer ainda, o que o filme mudou na animação, seja honesto o quanto você pensava, em profundidade de campo antes de como treinar, ou seja honesto, o quanto você esperava que uma animação de estúdio de usasse consequências físicas permanentes no protagonista, o quanto você achava que a animação podia usar silêncio e câmera como ferramentas narrativas com a mesma sofisticação de drama live action. O filme mudou as expectativas. Não imediatamente. Essas mudanças raramente são imediatas. Mas ao longo da década seguinte, você vê o DNA de Como Treinar o Seu Dragão. Em animações que apostam mais em profundidade emocional, que se recusam a resolver tudo sem custo, que confiam no espectador o suficiente para não explicar cada sentimento com palavra ou trilha sonora explicativa. Estou dizendo que todo bom filme de animação depois de 2010 deve sua existência. E soluço existência e sua existência a soluço e banguela. Estou dizendo que o filme contribuiu para expandir o que a animação de entretenimento familiar podia ser e essa expansão teve impacto real nos anos seguintes. A franquia que cresceu sem perder a alma Como Treinar o Seu Dragão, gerou uma franquia de proporções consideráveis, duas sequências cinematográficas, múltiplas séries de televisão animada, cartas, especiais de TV, parques temáticos, linhas de brinquedos e o live action de 2025. E o que é notável, raro é que a qualidade emocional central se manteve nas sequências dirigidas por DeBlois.
Como Treinar o Seu Dragão 2, 2004, foi recebido por muitos críticos como superior ao original em ambição narrativa. Ele pega um mundo estabelecido e o expande de forma que honra tudo que foi construído antes, além de usar uma perda permanente que faz o final do primeiro filme parecer gentil por comparação do tal O Mundo Secreto dos Draguegues de 2019 concluiu e trilogia comparação de 2019 concluiu. Tema coragem de ser definitivo. De Bruas não deixou a porta aberta por conveniência comercial. Ele fechou a história. E esse encerramento, por mais que tenha partido corajes, é o sinal definitivo de um criador que trata sua obra com respeito. Porque ainda importa em 2026. Aqui vai em minha resposta direta. Se me embrujo, como Treinar o Seu Dragão, ainda importa porque o problema central de solução não envelheceu. Hajo de crianças de 10 anos, nascidas 15 anos depois do lançamento, que assistem ao filme pela primeira vez e se identificam completamente com aquele garoto que não encaixa no molde que o mundo preparou. Para ele, a pressão de ser quem você não é, de performar uma identidade que não pertence a você, de amar algo que o ambiente ao redor chama de fraqueza, isso não é exclusivo de nenhuma época. E uma constante da experiência humana, especialmente adolescente e é que o filme responde a esse problema, não com discurso, não com moral explícita, mas com ação narrativa. É algo que ressoa independentemente de quando você assiste, que a diferença que o mundo chama de defeito é frequentemente a coisa mais valiosa que você tem, que empate não é covardia, que escolher não machucar quando todos ao redor esperam que você machuque é o ato de coragem mais difícil e mais significativo que existe. Num mundo onde a brutalidade é frequentemente celebrada como força e a gentileza é frequentemente lida como fraqueza, um filme que inverte esse equilíbrio e faz isso de forma dramática e emocionalmente convincente não perde relevância. A protege como símbolo preciso voltar a isso uma última vez, porque é a imagem que fica. No final do filme, Soluço e Banguela têm proteses que espelham uma outra a cauda de Banguela e o de Soluço. Ambos perderão algo. Ambos foram completados pela escolha de confiar no outro dorinal. É uma metáfora pesada. Não é o filme parando para apontar e dizer olha o simbolismo. É simplesmente verdadeiro dentro da lógica da história. Quando você forma uma amizade real, uma que custa algo, você sai dela de frente. Marcado, mais completo precisamente por causa do que você cedeu, do que você arriscou, do que você pagou para estar ali. É protesta solucional, é trágica, é uma medalha. É a evidência física de que ele escolheu a coisa difícil quando tinha a pau fácil disponível. E Banguela carrega a mesma evidência na coda que bate no carro enquanto corre ao encontro do garoto com aquela energia ridiculamente alegre de cachorro que acabou de ver o dono chegar. 15 anos depois, essa imagem ainda funciona. Sempre vai funcionar. Dio sei que a gente já fechou o roteiro. 11 partes, 20.000 palavras, tudo embalado e pronto para gravaço. Mas aí fui rascunhar os tópicos finais e percebi que ficaram coisas importantes de fora. Coisas que o público do canal vai querer saber, especialmente quem cresceu com essa franquia e acompanhou o que aconteceu com ela ao longo de 15 anos. Então considera essa parte bônus. Uma 12ª parte que não estava no plano, mas que o material exige. Porque Como Treinar o Seu Dragão não é só um filme. Nunca foi. É um universo que cresceu de formas que ninguém previu em 2010. Tocou graças diferentes em momentos diferentes. E em 2025 fez algo que praticamente nenhuma franquia animada jamais fez. Voltou como live, action como o mesmo criador, no comando, e funcionou. Vamos lá. O fenômeno das séries, quando a TV expandiu o universo sem destruir o logo depois do sucesso de bilheteria de 2010, e DreamWorks fez o que todo estúdio faz quando tem um produto que funciona, levou para a televisão. A série animada DreamWorks Dragons, Pilotos de Berk, lançada originalmente como Dragons Riders of Berk, estreou em 2012.
no Cartoon Network americano e rapidamente migro para a Netflix. E aqui entra um detalhe que separa essa franquia de muitas outras no mercado. A série não tratou a continuidade como decoração. Ela foi ambientada entre o primeiro e o segundo filme e usou o espaço de série episódica para fazer algo que longas metragens raramente têm tempo de fazer, desenvolver os personagens secundários. Astrid ganhou episódios centrados nela que aprofundaram o que era apenas sugerido no filme. Snotlout divisou backstory de pressão paterna finalmente explorado. Aquela cena deletada que mencionei anteriormente encontrou seu espaço na série. Os guiños que no filme existiam principalmente como alívio cômico ganharam episódios que os humanizaram sem perder o humor. E Fish Legs, o estudioso nervoso, se tornou um favorito do público justamente porque é serido el espaço para demonstrar que conhecimento enciclopédico sobre drags é, de fato, uma habilidade de combate quando aplicado corretamente. Mas o mais importante, a série introduziu drags novos, expandiu a mitologia do universo e criou antagonistas que, em alguns casos, eram mais complexos do que qualquer vilão que os filmes haviam apresentado. Dagur o Demented começou como antagonista puro e evoluiu ao longo de temporadas para algo muito mais complicado. É o tipo de arco que episódios de TV permitem e que filmes raramente têm tempo de construir. O resultado foi uma base de fãs que chegou ao segundo filme em 2014 como um investimento emocional no universo que ia muito além dos 98 minutos originais. Essa preparação narrativa é, em parte, responsável pelo impacto que como treinar o seu dragão teve os espectadores que tinham acompanhado a série responderão, em certos momentos do segundo filme com uma intensidade que surpreendeu a própria DreamWorks. O segundo filme, quando a sequência superou o original ambicao, daria para fazer um roteiro inteiro só sobre como treinar o seu dragão e talvez dia o faça. Mas aqui preciso pelo menos registrar o que esse filme representou para a franquia. Dean DeBlois dirigiu sozinho, Sanders não voltou, ele estava envolvido em outros projetos. E DeBlois tomou uma decisão narrativa que ninguém esperava de uma sequência de animação familiar. Matou uma figura paterna central. Stoic, o vasto o pai de soluço, o obstáculo amor do primeiro filme, o homem que aprendeu a olhar pro filho como ele realmente era, morre no segundo ato do segundo filme. De forma não acidental, não de velhice, morre numa ação de sacrifício que é ao mesmo tempo inesperada e completamente coerente com quem ele sempre foi. Adultos que tinham crescido como primeiro filme, que tinham visto em Stoico reflexo de seus próprios pais, ou do que gostariam que fossem seus pais, reagiram como um choque que ia além do esperado para uma animação classificada como livre. DeBlois disse em entrevistas que a morte de Stoic era necessária para o arco de soluço, que um protagonista não pode crescer completamente enquanto o pai ainda está presente para absorver as consequências das suas decisões. É uma observação cruel e verdadeira ao mesmo tempo. E o segundo filme tem a coragem de segui-la até o fim. Nos créditos finais do segundo filme, Banuela dança numa sequência que mistura alegria e melancolia de um jeito que os animadores claramente fizeram de forma intencional. E festa e luto ao mesmo tempo. O terceiro filme, um final honesto para uma franquia honesta, O Mundo Secreto dos Drags, How to Train Your Dragon, The Hidden World. Chegou em 2019 como a tarefa mais difícil de qualquer terceiro ato de franquia, encerrar de forma satisfatória uma história que duas gerações de espectadores tinham acompanhado com investimento, e DeBlois fez algo que poucos diretores de franquia têm coragem de fazer, ele não deixou a porta aberta. No final do terceiro filme, Soluço e Banuela se separam. Não permanentemente há um reencontro nos créditos anos depois, com filhos e famílias de ambos os lados, mas a separação é real e necessária e é apresentada como a coisa certa a fazer, não como tragédia. A lógica é emocionalmente devastadora e narrativamente perfeita. Banuela descobriu uma comunidade de fúrias da noite, descobriu uma parceira, descobriu que pode existir num mundo que não precisa de humanos para ser completo. E Soluço que passou 3 filmes aprendendo
a ver o outro antes de ver a si mesmo. Reconhece que a coisa mais amorosa que pode fazer é dizer, Banguela ire. Amizade verdadeira às vezes significa isso. E às vezes significa saber quando ficar. E às vezes significa saber quando soltar. O reencontro nos créditos, quando soluço, adulto, com esposa e filhos, encontra Banguela novamente, também com filhotes, e calculadamente para destruir qualquer pessoa que tenha acompanhado essa franquia desde o início. De Blois sabia exatamente o que estava fazendo. E fez mesmo assim, porque era a única forma honesta de terminar. Banguela como ícone cultural o que faz personagem. Virar símbolo aqui quero parar segundo e falar de algo que raramente é discutido diretamente, porque Banguela especificamente, na ou a franquia em geral, mas o personagem específico, se tornou dos personagens mais reconhecidos da animação moderna, porque não é óbvio que isso acontecesse. Banguela não fala. Não tem poderes especiais além dos que todos os drags da espécie têm. Não tem backstory elaborado. Não tem linha de diálogo memorável. Pelo papel que desempenha na narrativa, poderia ter sido sidekick funcional. Aquele tipo de animal de estimação fantástico que aparece em centenas de filmes de aventura e desaparece da memória cultural assim que os créditos subem. Mas Banguela ficou. E fico por uma razão específica. Ele emocionalmente legível de forma universal. Quando Banguela olha para soluços como aqueles, olhos que se expandem de curiosidade, qualquer pessoa que já teve animal de estimação reconhece aquele olhar. É o olhar do gato que decidiu confiar em você depois de semanas de ceticismo. É o olhar do cachorro que está esperando que você perceba que ele está ali. É uma comunicação que transcende espécie, que transcende cultura. E tem outro elemento, Banguela é vulnerável. Ele não pode voar sozinho. Depende de soluço para a prótese de cauda que o mantém no ar. Essa dependência mútua. Banguela precisa de soluço para voar. Soluço precisa de Banguela para encontrar seu lugar. E o coração da amizade entre eles é o que torna os dois personagens indissociáveis do outro. Porque não consegue pensar num sem pensar no outro. É uma parceria que espelha o que as melhores amizades humanas são, não a ausência de necessidade, mas a complementaridade de necessidades diferentes. A comunidade faz, como o universo sobreviveu, além das telas aqui vai, um aspecto que o mainstream raramente cobre quando fala de como treinar o seu dragão. A comunidade de faz que essa franquia gera é uma das mais criativas, mais longevas e mais genuinamente calorosas de todo o universo de animação. Fanart, fanfiction, cosplay, esses são elementos comuns em qualquer franquia com audiência dedicada. Mas o que distingue a comunidade de como treinar o seu dragão é a qualidade emocional das crianças. Não são majoritariamente crianças de ação ou aventura, são crianças que exploram relacionamentos, que aprofundam backstories, que imaginamos personagens em momentos cotidianos, quietos longe dos drags e das batalhas. É o sinal de uma franquia que ressoa emocionalmente, não apenas esteticamente. Faz que criam sobre personagens em momentos de vulnerabilidade estão dizendo algo sobre o que lhes importa na obra original. Há fanfictions dessa franquia que tem milhares de seguidores em plataformas como Archive of Our Own e fanfiction.net, escritas por pessoas que começarão a ler o livro de crescida. Coelho assiste ao filme com 5, 10 anos de idade e que hoje tem 25, 30 anos e anda escrevendo sobre Sorusso e Banguela. O live action de 2025, Orisco que Valu, e chegamos ao elefante na sala o melhor. Hay o melhor ao dragão na sala. Em 2025, Dean DeBlois dirigiu a versão live action de como treinar o seu dragão para a Universal Pictures. Mason Thames como Soluço, Gerard Butler voltando como Stoic, o mesmo ator do original animado, Nico Parker como Astrid. E Banguela inteiramente gerado por computação gráfica fotorealista, criado com a tecnologia de 2025. O projeto foi anunciado com ceticismo imediato, e esse ceticismo era compreensível. A indústria estava saturada de remakes live. Animes live essencialmente uma das que existiam essencialmente como exercícios de nostalgia lucrativa, sem razão criativa genuína para existir.
A pequena sereia, Dumbo, Aurelio ou MCGI, cada como seus defensores, mas nenhum que convence-se a maioria do público de que a versão live action havia acrescentado algo à obra original. Então por que de Bloa volto? O que havia para dizer de novo? No original animado, é estilização do design de Banguela Ira, uma solução criativa para a limitação técnica. Criar algo expressivo dentro das capacidades da animação da época. No live action de 2025, de Bloa queria ver Banguela numa forma fotorrealista, que tornasse a relação entre o menino e o dragão ainda mais imediata, ainda mais visceral, não substituir o original. Reexperiencia-lo numa linguagem diferente. Se funcionou ou não é, em algum grau, questão de perspectiva pessoal, mas o dado concreto é que a recepção foi significativamente mais calorosa do que a maioria dos live actions de animação recebia. E De Blois foi consistentemente creditado pela decisão de manter a alma emocional do projeto acima de qualquer impulso de modernizar ou reinterpretar o que não precisava ser interpretado. O que a franquia ensina sobre franquias vai ser direto, e a maioria das franquias é construída sobre fundação de areia. Há um primeiro filme que funciona, uma sequência que tenta replicar a fórmula, uma terceira parte que já está claramente esgotando o conceito, e então spin-offs infinitos enquanto houver mercado, como treinar o seu dragão, escapou dessa armadilha. Não completamente, as séries de TV têm variações consideráveis de qualidade, mas o núcleo criativo dos três filmes principais manteve uma coerência temática e emocional que é rara no mercado. E a razão é simples. De Blois tratou a franquia como trilogia desde o início. Ele sabia onde a história ia terminar antes de começar o segundo filme. O arco de soluço, de Garoto Invisível, a líder que aprende a soltar o que ama, foi planejado em 3 atos antes de qualquer palavra ser escrita. Isso muda tudo. Quando você sabe onde vai terminar, cada decisão no caminho tem uma direção. Cada custo narrativo serve algo maior. Cada perda tem um propósito dentro do arco total. E a diferença entre uma franquia que cresce organicamente a partir de uma história é uma franquia que existe para guerra recita enquanto o público aguenta. Como treinar o seu dragão sempre foi a primeira. O que fica soluço Haddock não salvou o mundo. Ele salvou a relação entre dois mundos que deveriam ser inimigos. Banguela não é o dragão mais poderoso nem o mais impressionante. Ele é o que aparece quando você estende a mão sem saber se vai ser mordido. Juntos eles fazem algo que a maioria dos filmes de ação e aventura não faz, provam que coragem não é ausência de medo. É a decisão de agir com empatia mesmo quando o medo seria a resposta mais fácil e mais esperada. 15 anos, 3 filmes, séries especiais live action. Milhares de crianças que cresceram com essa história e carregam consigo para a vida adulta. Uma franquia que não vendeu invencibilidade, vendeu vulnerabilidade compartilhada. Isso é o legado de como treinar o seu dragão. E não vai a lugar nenhum. Tudo bem, mais uma. Porque depois de 12 partes, depois de analisar produção, direção, bastidores, bilheteria e legado, ainda tem uma camada que não toquei diretamente e talvez a mais importante de todas, e que explica por que esse filme não só funciona como entretenimento, mas porque ele permanece, porque vira memória afetiva, porque adultos de 30 anos ainda ficam com os olhos molhados no mesmo ponto do filme que os faziam corar quando tinham 10. A psicologia por trás de soluço é Banguela, não no sentido clínico acadêmico, no sentido humano ou de entender o que esses dois personagens tocam dentro de como se assiste e por que esse toque é tão preciso. O problema de soluço é só, o problema começa aqui, o problema de soluço não é fantasy, não é específico de ilhas vikings medievais com dragues. É o problema mais universal que existe na experiência humana, especialmente na infância e na adolescência. Soluço é inteligente da forma errada pro contexto em que vive. Isso tem nome. Psicólogos chamam de gifted misfit, o indivíduo cujas habilidades são reais e significativas, mas que não correspondem ao que o ambiente imediato valoriza. É o garoto artístico numa família de engenheiros. É menina atlética numa escola que não tem programa esportivo. O adolescente introvertido e reflexivo num grupo social que premia extroversão performática.
O jovem que pensa diferente e, por isso, é lido como defeituoso, não porque seja menos capaz, mas porque é capaz de coisas que o sistema ao redor não sabe como medir. Soluço inventa. Observa. Sente empatia por criaturas que todos ao redor chamam de inimigos num contexto diferente. Essas seriam as qualidades de um gênio, de um cientista, de um líder. Em Berg são as qualidades de alguém que envergonha o pai. E o filme não mente sobre o custo disso. Soluço não está societado ou levemente frustrado. Ele está, no início, genuinamente convicto de que é um defeito, de que o problema é ele, não o sistema, de que se ao menos conseguisse diferente, mais forte, mais violento, mais viking, tudo se resolveria. Dolorosamente reconhecível para qualquer pessoa que passou pela experiência de tentar encaixar no molde que não foi feito para o seu formato, e a maioria das pessoas passou por isso em algum grau. Soluço não é um personagem fictício, é um espelho, Banguela, o outro que te reconhece agora olha pro Banguela pelo mesmo ângulo. Banguela é a fúria da noite mais temida de todas as espécies de dragão. Deveria ser invencível, aterrorizante, inaproximável, e está preso num vale sem conseguir ser, porque perdeu metade da cauda e não consegue voar sozinho. Aquilo que deveria ser sua maior força, as asas, é agora uma limitação. A criatura que todos tememos está, na verdade, tão vulnerável quanto o garoto franzino que ela deveria assustar, e quando os dois se encontram no vale, o que acontece não é domínio, não é captura, é reconhecimento. Psicólogos falam muito sobre o conceito de espelhamento nas relações humanas, a experiência de ser visto por outro ser com precisão, de ter sua realidade interior refletida de volta sem distorção ou julgamento. É uma das experiências mais profundas que existem na interação interpessoal. Bebês precisam de espelhamento materno para desenvolver senso de identidade. Adultos buscam sua amizades e relacionamentos a vida inteira. No vale, Soluço e Banguela se espelham mutuamente de forma perfeita. Os dois estão com medo. Os dois estendem algo uma mão, focinho, sem saber o que vai encontrar do outro lado. Os dois estão acostumados a ser o problema no ambiente em que vivem. E os dois, naquele momento, encontram no outro a primeira criatura que não exige que sejam diferentes do que são. Isso é o que torna aquela cena tão poderosa. Não é só bonita visualmente. É o momento em que dois seres que o mundo chamou de defeitos se encontram e se reconhecem como completos. É a estrutura da confiança. Como o filme ensina sem explicar uma das coisas mais inteligentes que o roteiro de como treinar o seu dragão faz é mostrar o desenvolvimento da confiança entre Soluço e Banguela sem jamais explicar o processo com palavras. Você assiste e sente a confiança crescendo. Mas se tentasse descrever exatamente como ela cresce e a perceber que o filme nunca te disse, ele te mostra. Há uma diferença enorme entre os dois. O processo é gradual, não linear, e temrequaz. Banguela aceita o pace, depois foge quando Soluço se move rápido demais. Soluço consegue encostar, depois Banguela rage com susto e os dois se afastam. Passo à frente, meio passo atrás. É exatamente como confiança funciona na vida. Real lei. Não é uma escalada constante, mas é avanços e recuos, até que em algum momento você percebe que já está do outro lado, sem ter notado a transição. O filme está ensinando algo sobre como amizade funciona sem usar nenhuma palavra sobre amizade. Está mostrando que consistência, paciência e ausência de expectativas são os ingredientes. Não grandiosidade, não sacrifício dramático, não declara-se de lealdade. Você simplesmente aparece, como peixe, todo dia, e espera. O que a perda do peixe significa? Já estabelecemos isso como decisão narrativa corajosa. Mas o que isso significa, em termos de psicologia do personagem, significa que ele pagou como corpo o preço de uma escolha moral. Em narrativa, quando um personagem sofre consequência física permanente por uma decisão ética, isso sinaliza algo muito específico para o espectador, que a escolha foi real, que custou algo concreto, que não foi só um momento de inspiração que passa, a marca permanece. E se o corpo carrega essa escolha para sempre,
não como punição como a identidade. O mecânico é a extensa física de quem ele é, alguém que escolheu a empatia quando o mundo inteiro esperava violência. É a protesta que espelha a coda de Banguela fecha o círculo de forma perfeita, os dois agora são fisicamente incompletos da mesma forma e fisicamente completos uma através do outro, e uma metáfora sobre interdependência que funciona no plano concreto, visual, sem precisar de abstração, porque adultos choram mais do que crianças. Aqui vai uma observação que qualquer pessoa que assista a filme em diferentes fases da vida vai confirmar: o filme é mais emocionante aos 30 anos do que era aos 10. Crianças respondem ao filme com alegria, com entusiasmo, com o prazer imediato da aventura e dos drags. Adultos respondem com isso também, e com algo mais pesado, mais difícil de nomear. A razão é simples: adultos têm contexto que crianças não têm. Um adulto que assiste a cena em que Stoic olha para o filho ao lado de Banguela e diz as palavras que disse, esse adulto pode estar pensando no próprio pai. Um adulto que vê Soluço sendo finalmente reconhecido pelo pelo que ele realmente é, esse adulto pode estar sentindo a saudade de reconhecimento que talvez nunca veio, ou a gratidão de que veio tarde, mas veio. O filme não mudou, o espectador mudou. E o texto emocional do filme é rico o suficiente para absorver todas essas projeções sem desmoronar, pelo contrário, elas o aprofundam. E última cena, Soluço e Banguela voando o pai me termina como em vu. E imagem que o filme escolheu como última não. E protes, não é reconciliaço como pai, não é reconciliaço como do. Yumvu, Soluço e Banguela, no ar, sobre Berg, livres. E a resposta visual à pergunta com que o filme abriu. O garoto que não encaixava, que envergonhava o pai, que tentou ser quem não era e falhou repetidamente. Ele encontrou o lugar onde encaixa, não no cau de Berg, onde o machado se tradices. No arro, como dragão, na velocidade e na altitude onde nenhuma das regras de Berg chegam. E o que é se vu, emocionalmente. E a sensação de finalmente estar no lugar certo, de parar de tentar encaixar no molde que não foi feito para você e encontrar o espaço onde seu formato faz sentido. É uma sensação que a maioria das pessoas busca a vida inteira, e que o filme entrega em 98 minutos como uma fúria da noite e garoto que não sabia usar o machado. Isso é o que fica. Isso é que fica. Isso é que fica. Isso é que sempre vai ficar.